Oi, você tem orgulho das suas origens? Vem comigo que hoje o nosso bate-papo vai ser bem bacana. Eu sou a professora Iná, diretora da ETERJ, Escola Técnica do Rio de Janeiro, situada em Santíssimo. Nós temos os cursos de Administração, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Mecânica. O nosso convidado de hoje é um professor, da língua portuguesa, já há 17 anos, e ele criou um projeto da música popular infantil antirracista, MPBia. É o consultor antirracista do Instituto Vini Júnior e é um verdadeiro agente de mudanças. Alan Souza, também conhecido como Alan P,10, hoje vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória, a sua história. Então, conosco, bem-vindo, Alan. É muito, gratificante ter você aqui conosco. A gente sabe que trabalhar com a educação, você tem muitos afazeres, mas você hoje está aqui conosco, nos dedicou um tempo, uma disponibilidade para a gente conhecer um pouco do seu projeto, da sua história. Para mim é um prazer imenso poder estar falando com vocês. A MPBia tem me levado a vários lugares, então estar aqui trocando, fazendo essa interação, acho que vai ser muito bacana e vamos que vamos. Vamos, que vai ser ótimo. Alan, conte um pouco da sua trajetória, Você nasceu na Baixada Fluminense e ganhou o mundo, o espaço, o universo aí com seus projetos, com seu projeto MPBia, Conta pra gente como é que foi desde do Alan adolescente, criança adolescente, ao profissional de hoje. Com essa visão toda, Foi uma construção. Eu acredito muito que o repertório que eu adquiri ao longo do meu crescimento, antes até de ser educador, me proporcionou talvez hoje estar fazendo o que eu faço com a MPBia, com a educação e com a música. Porque mesmo sendo um jovem periférico da Baixada Fluminense, em algum momento eu vi que a arte poderia fazer a diferença na minha vida. Então eu fui estudar teatro ali por volta dos 15 anos e logo na sequência, nesse mesmo momento, eu já estava ali começando a querer escrever versos, a escrever, que era algo que já me tocava muito. Quando eu estava no fundamental, eu sempre gostava da aula de português, sempre gostava da literatura, da coisa ali da poesia, do texto em si, em prosa. Então isso foi meio que caminhando junto comigo dentro desse processo, então eu juntei isso à arte ali e a coisa foi se desenvolvendo. Logo mais à frente, já adulto, eu comecei a entrar dentro desse processo de virar artista musical. Foi quando eu comecei a gravar os meus primeiros raps, que eu tinha escrito, e isso me desenvolveu mais ainda dentro dessa coisa de fortalecimento de identidade, porque eu via que era a linguagem que se comunicava melhor comigo, porque falava sobre as minhas questões, principalmente essas questões raciais, e isso depois, quando eu entro na educação, eu entro com esse objetivo de fazer um trabalho como professor que atrelasse esse repertório que eu tinha ali desenvolvido ao longo desses anos. Então, acho que o resultado da MPBia tem muito a ver com essa construção pela qual eu passei. E é interessante, Como a gente sabe, o acesso à cultura, à arte, é muito restrito, Hoje em dia ainda é. E foi o caminho que você encontrou para crescer, Sim, e isso é muito interessante, Porque poucas pessoas têm essa possibilidade mesmo, Eu comecei com um curso gratuito de teatro numa igreja, porque eu não tinha grana para poder vir para o centro para estudar e tal. Me lembro que num determinado momento, eu sou autodidata dentro desse processo musical, por exemplo. Eu escrevo minhas canções a partir das melodias que vêm na minha cabeça e eu só vim fazer uma formação, estudar canto, por exemplo, recentemente agora, sabe? Depois quase depois dos 30 e poucos anos já de vida que eu fui buscar uma formação mais qualificada, mas eu já escrevia música, já escrevia melodia desde então, desde sempre. Então foi a partir desse curso gratuito que eu fiz de teatro de 3 meses que eu abri o meu imaginário e entrei depois num outro curso que era de 1 ano lá em Caxias, também gratuito. Isso meio que abriu portas para que hoje eu seja essa pessoa que faz arte
em todos os sentidos. Eu me vejo hoje como uma pessoa que pode escrever qualquer tipo de produção artística, seja ela música, seja poesia, seja um texto teatral, enfim. Então, isso é muito importante, sabe? Esses movimentos, essas iniciativas que às vezes estão lá na periferia, que às vezes são gratuitas e tal, possibilitam que a gente tenha esse desenvolvimento e chegue a um outro lugar, chegue a um outro contexto, que mesmo, por exemplo, no meu caso, né, passado 17 anos, venha a explodir para o mundo dessa maneira. Então, eu acredito a isso tudo. Eu vejo assim, né? A gente sempre fala com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, que eles precisam perceber a oportunidade de estar preparado, né? E querer. E aí você teve a oportunidade de fazer os cursos, quis, se dedicou com foco e determinação e ganhou o mundo, né? O primeiro passo foi através, até como você falou, né? Do rap e do hip hop, né? Uhum. E aí você começou a sua vida artística musical através dessas duas modalidades, né? Vamos dizer. Sim, eu venho do teatro, mas eu vejo que a música era muito forte em mim. Eu gostava muito de escrever. E aí, num determinado momento, eu acabo abrindo mão do teatro e ingressando na música pelo viés do rap ali. Eu começo a fazer as minhas primeiras gravações e tal. Inclusive, eu vou a alguns programas de TV que muita gente não sabe por conta da MPB, mas eu cheguei aí na Fátima Bernardes para falar sobre um outro trabalho que eu tinha feito com o rap dentro da minha comunidade, ali em Caxias, que eu ainda morava lá, que uma batalha de rima que também trazia muita gente bacana da música, da cultura. Então, o meu encontro com a educação infantil vai proporcionar o surgimento da MPB, mas essa história ela já vem de uma caminhada bem grande e eu acredito que consistente. Então, não é por acaso. E um ritmo que é muito difícil. Bom, pelo menos você fazer o rap, o hip hop, eu acho que são coisas difíceis, você tá falando ali, né? Batalha. Aham. Eu fico de queixo caído. O meu trabalho, ele vai nesse... Eu sempre trabalhei com os adolescentes, então o rap, ele sempre foi um mecanismo dentro da minha aula que fortalecia muito mais a minha aproximação aos alunos, sabe? Essa coisa do improviso, essa coisa da construção da mensagem, né? De aliar a educação ali com a construção daqueles jovens sempre fez parte desse meu dia a dia. Então isso me aproximou muito dos jovens. Quando eu vou me encontrar com as crianças, no caso, né? É que eu começo a ficar assim, poxa, e agora? Calma aí. Eu já estou acostumada a falar com os jovens. Como que eu vou me comunicar com as crianças? Porque o rap, ele é mais complexo um pouco para uma criança de 5 anos, né, desenvolver e também reproduzir. Mas eu faço uma adaptaçãozinha ali, se for perceber, o meu cabelo é bem bonito, ele tem ali um pouco do rap, sabe? Só que é num andamento mais devagar, lento, dentro de uma outra construção, mas ao mesmo tempo cria o mesmo efeito, sabe? Tanto que as minhas crianças que trabalham comigo ali, que eu lido com elas ali semanalmente, eu não exijo delas nenhuma formação, né, não mexo em outros conceitos musicais, que hoje eu até possuo de canto. É uma coisa bem natural, bem espontânea e que elas podem desenvolver ali no dia a dia delas, tanto que elas ficam cantando em casa, na rua. O pai e a mãe me encontram e falam assim, nossa, meu filho fica cantando suas músicas o tempo todo lá em casa. Agora eu tenho um cantor em casa, né? Exatamente. Como foi que surgiu o MPB? O meu cabelo é bem bonito, é black power e é bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate feito de trancinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, vários cabelos, não tenha medo, se olhe no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade. Ai, que lindo, né? Eu Foi aí. Encantada. Foi aí que surgiu, né, deu início a tudo, sabe?
quando eu fui provocado por uma professora, provocado no sentido de ela tinha me pedido para ver se tinha alguém que pudesse fazer um trabalho antirracista com as crianças, seja voltado para capoeira ou coisa parecida assim. E aí eu já trabalhava uma literatura antirracista com as crianças, mas eu voltei para casa, eu falei, tá, vou ver se eu contacto alguém e tal. E aí eu voltei pensando naquilo, poxa, quem eu posso chamar? Quem pode contribuir nesse sentido? Eu falei, quer saber? Eu acho que está na hora da música chegar dentro desse processo ali e eu mesmo resolver essa questão. E aí, no mesmo dia, foi quando eu escrevi as 3 primeiras canções que estão no disco da MPB, que foram O Meu Cabelo é Bem Bonito, Grandes Negros do Nosso Brasil e Deixe de Bobagem Pretinho. Eu escrevi aquilo ali em torno de 1 hora e tal, as ideias me saltaram assim, e nasceu e eu falei, bom, eu vou levar essa daqui amanhã para eles para testar, para ver como é que funciona. E escolhi O Meu Cabelo é Bem Bonito para ser essa música de entrada, né? Não imaginava que fosse acontecer depois. A ideia era só desenvolver esse processo ali com eles dentro da escola e tal. E aí eu comecei a ensaiar a canção, mostrei pra eles, percebi no feedback deles que, poxa, elas estavam super curtindo. E em 2 semanas eu fiz o vídeo. E aí eu fiz o vídeo, eu ainda fiquei meio assim, será que eu posto? Será que eu não posto? Aí eu postei. Mandei para os grupos das escolas que eu trabalho, falei, poxa, minha primeira canção infantil antirracista. Ainda não tinha ideia que aquilo ali se transformaria na MPB, mas eu acredito muito que ali foi o insight, sabe? Aí a coisa ganhou o mundo, chegou em outros países, viralizou de uma forma que várias celebridades começaram a compartilhar e tal, e aí, assim, eu fiquei várias semanas chorando copiosamente, porque eu entendi que ali eu tinha feito algo que vai ficar para a posteridade, sabe? Porque dentro das pesquisas que eu já fiz posteriormente, não havia nada no cancioneiro infantil que tivesse essa abordagem, que te levasse a esse tipo de conhecimento, esse tipo de mensagem. E eu percebi que eu podia preencher essa lacuna, dar uma contribuição muito grande no sentido de empoderar nossas crianças, de valorizar as suas identidades, de fortalecer a importância da diversidade dentro da sociedade, enfim. E aí comecei a pensar, eu falei, preciso de um nome. Porque o P,10, que é o trabalho, o nome, a alcunha que eu já tenho, é uma coisa também. Que ela vem ali pro rap, ali com os adolescentes, numa construção mais adulta também, dentro dessa abordagem com o hip hop ali, que é a minha história também. Mas esse trabalho, ele precisava de algo que definisse ele de uma forma muito, muito emblemática. E aí eu fiquei matutando até chegar a MPB. Falei, vai ser isso, música popular brasileira infantil antirracista. No primeira vez que eu falei sobre isso, nas redes, eu me lembro que não demorou 2 dias, saiu uma matéria no G1 falando sobre a MPB e tal, porque as pessoas também nunca tinham ouvido falar em música infantil com esse viés antirracista. Então eu considero 2 importantes marcos, tanto no surgimento de O Meu Cabelo, que é uma música que eu falo também não deveria existir, porque a nossa sociedade, se ela fosse mais respeitosa e tal, não precisaria de uma música que fortalecesse as identidades de crianças pretas, de crianças brancas, indígenas, e fizesse todo esse entendimento aí. Mas como a nossa sociedade tem essa herança, né, por conta do colonialismo e tudo mais, essa música se faz importante e necessária, assim como a MPB também se faz fundamental nesse processo de redimensionar as nossas infâncias. Você tocou uma coisa assim muito importante, né? A gente não tinha essa percepção de ter um trabalho, uma música, um contexto voltado para esse trabalho de antirracismo, né? No contexto. Na verdade, eu até percebo, como eu te falei, né? Você aborda na sua música as diferenças, né? E a importância de você se reconhecer como aquela criança diferente, independente de qualquer que seja a situação. E trabalhar um assunto, abordar um assunto desses, né, com os pequenos, ainda mais com os bem pequenos, você teve que buscar uma forma de envolvê-los com uma linguagem que não ferisse
a ninguém. Né? Como é que foi você buscar esse letramento, buscar esse conteúdo de forma, como se diz, simples? Não teve um obstáculo assim dos adultos, porque a linguagem foi bem própria. Eu volto lá naquilo que eu falei anteriormente. A minha construção acho que possibilitou isso, mesmo eu não sabendo num primeiro momento como faria isso, porque eu passei a trabalhar com as crianças de 2020 para cá. Só que em 2020, que foi o meu primeiro momento com a educação infantil, eu só pude dar aula durante 2 semanas, por conta da pandemia que parou o mundo, e aí eu não tive como desenvolver nada. Inclusive, até o primeiro caso de racismo pelo qual eu presenciei na primeira infância, ali na educação infantil, foi nesse momento, no qual uma criança branca apontou para uma criança negra falando que ela estava fazendo macumba simplesmente por estar com os 2 dedos na cabeça, pensando numa atividade que eu tinha proposto. E aquilo ali me saltou os olhos, eu falei, poxa, eu preciso fazer algo para combater isso. Mas aí não pude, a pandemia impediu, eu só voltei a dar aula para as crianças no final de 2021, mas e foi numa outra escola, e ainda foi naquele processo de metade das crianças numa semana, metade na outra, com máscara e tal. Então, somente em 2022 que eu tive, de certa forma, né, essa autonomia e essa possibilidade de trabalhar um ano inteiro e observar e entender como é que funciona aquele universo ali. Porque quando o meu cabelo é bem bonito nasce, é 17 de agosto de 2022 que eu posto esse vídeo. Eu começo ali no início de agosto a trabalhar a música com essa fundamentação antirracista. Mas isso por conta dessa observação e dessa pesquisa toda que eu já estava fazendo ali com eles e nesse contato que a gente estava tendo. Então, essa minha construção, somada a essa minha observação àquele universo infantil, me possibilitou construir esse repertório, construir essa abordagem de uma maneira que fosse o melhor caminho possível para trazer essa questão para aquele universo ali. Porque quem se pensava, né, que não dá para falar, eu acho que a MPB ela prova que dá para falar e de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito respeitosa, leve. Porque não é separando nem segregando que a gente vai evoluir como sociedade, mas sim se unindo e tendo uma visão coletiva sobre todos e sobre a importância de todos, que é o que eu procuro sempre difundir com os meus alunos. Todos ali têm o seu valor, independente de serem PCDs, de serem negros, de serem indígenas, de serem brancos, de serem pardos, de serem amarelos, de serem autistas, enfim. Não há por que a gente querer agredir o outro por uma diferença que ele tem sobre nós. A gente precisa entender que a diferença é riqueza, é o que eu sempre falo. A diferença, ela é crescimento. Porque eu não posso, por exemplo, já pensou se, por exemplo, a gente tivesse só um tipo de alimento para poder fazer as nossas refeições? A gente iria enjoar. A possibilidade de poder ter vários outros alimentos é o que nos dá toda a nossa força, que dá toda uma complexidade maior à nossa construção. Da mesma maneira, quando a gente tem a possibilidade de falar vários idiomas, quando a gente tem a possibilidade de usar mais de um formato de roupa, a gente se torna muito mais abrangente, muito mais amplo. Então, na vida também tem que ser assim. Quando a gente convive com vários grupos, com várias etnias, com várias culturas, a gente só cresce. Quando viajamos para vários países, a gente também amplia o nosso repertório. Então, não existe essa ideia de que só existe um padrão, de que só existe, e esse padrão é o hegemônico, é o mais importante, ela é errada, ela é defasada. É justamente a pluralidade que faz com que a gente evolua e seja uma pessoa melhor nesse mundo. E aquele negócio, né? Quem disse que você é o certo e eu sou errada, né? Não existe, na verdade, são perspectivas. São escolhas, né? Porque a gente vive de escolhas. Então você vai buscando o que mais esteja relacionado a você, mas isso não quer dizer que o outro não seja certo. Tem uma letra que eu ainda não sei nem se eu consigo, né? Eu ainda não lancei, que ela diz justamente isso, né? O mundo não é igual em nenhum lugar.
Pessoas diferentes você vai encontrar, cada um com a sua crença, cultura e identidade. A isso nós chamamos de diversidade. É um refrãozinho que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Vai pegar bem, né? Então é inédito, tá? Tô fazendo a primeira vez que ele aqui. Ainda nem apresentei ainda para as crianças. Mas é isso, sabe? É mostrar esse entendimento, que é cada um tem a sua maneira de entender o mundo e de viver. E cada um vem de um lugar. Vem de uma construção, vem de um grupo social, vem de um grupo étnico. E isso não torna melhor ou pior a ninguém. Acho que somos todos aí, estamos dentro do mesmo conceito, embora eu falo, né? Não somos todos iguais, somos diferentes. Mas é dentro dessa diferença que a gente precisa buscar esse equilíbrio e essa convivência harmônica e saudável. Você começou, né, o seu trabalho pela educação infantil, mas foi uma escolha ou foi oportunidade? Você escolheu começar por esse segmento ou não? Foi a oportunidade que você teve? Não, na verdade eu já desenvolvia, né? Como eu falei lá, eu sempre trabalhei com os adolescentes. Então o rap era um mecanismo que eu já utilizava dentro dessa construção antirracista. E mesmo antes de haver essa difusão desse termo na sociedade brasileira. Desde quando eu entro na educação, eu vejo ali que a minha linguagem urbana, isso que eu tinha trazido lá como repertório, né, para a sala de aula, faria muita diferença, porque eu sempre lidei com uma grande proporção de alunos periféricos que são negros e são pardos e muitas vezes não se reconhecem, não se veem como belos, não se veem como pessoas que mereçam ser valorizadas nessa sociedade. E essa linguagem do rap, da cultura hip hop, ela ressignifica também nesse sentido. E aí o meu trabalho ele já acontecia dessa maneira. No entanto, com a educação infantil, né, com a MPB, com o Meu Cabelo é Bem Bonito, que a coisa toma uma outra proporção, talvez pelo ineditismo, pelo fato de nunca ninguém ter feito nada nesse sentido com essa abordagem. O disco da MPB eu falo que é o primeiro disco infantil antirracista da história. Não há nenhum outro registro, pelo menos eu já fiz as minhas pesquisas e constatei que não há nenhum outro trabalho com essa prerrogativa dentro da infância ali. E é sensacional, né? Foi inédito, mas também conquistou muito rápido todos. Né, que você falou, rapidamente você, vamos dizer, são 2 anos, né? Sim, vai caminhar para 2 anos, na verdade, agora. E eu recebo mensagens, já recebi vídeos de crianças em Moçambique cantando Meu Cabelo é Bem Bonito. Coisa linda. Crianças pretas, eu recebo mensagem de pessoas de Angola, de Cabo Verde, me solicitando até minha ida para lá, para desenvolver esse trabalho lá, porque... isso que eu falei no início, né? Você conquistou o mundo, saiu ali da Baixada e tem um mundo, né? Já recebi vídeo de Cagliari, na Itália, né? De mães que pegaram, né, o repertório da MPB para trabalhar com as suas crianças lá. Então isso me deixa muito feliz, assim como de Portugal também. Já dei entrevista ano passado para RTP África, que é lá de Portugal, que fala com os países africanos também. Então, assim, o repertório, o trabalho da MPB hoje, ele está bem difundido, não só no Brasil. É isso que eu falei, mas conquistou o mundo, né? Podemos dizer que ele está bem aí, bem mundial, né? Bem internacional nesse sentido. Quando eu conheci o projeto, né, que eu vi as músicas, né, principalmente O Meu Cabelo, eu vi que o projeto ia além da proposta do antirracismo. O projeto ele trabalha bem a questão de respeito, né, de amor ao próximo, de solidariedade. Eu acho assim, na minha percepção, ele começou com foco no antirracismo, mas você foi, de uma certa maneira ou outra, abrangendo todos os aspectos, né, de forma muito lúdica. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Nada nesse mundo me dá
o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Eu não posso xingá-lo, não devo agredi-lo. Violência é um mal que precisa ser vencido. Eu não posso xingá-lo, não devo agredi-lo. Racismo é um mal que precisa ser vencido. E nada nesse mundo. Então, Só aí você essa já é uma disse muitas canção. coisas, né? Essa é uma canção que, ao mesmo tempo que ela fala sobre esse viés do antirracismo, ela busca combater o racismo, ela também tem uma perspectiva de combater o bullying. Ela também tem uma perspectiva não de combater essa violência que pode ser feita de um coleguinha. Porque assim, quando a gente fala para a criança que ele não pode xingar, ele não pode falar mal do colega, é em todos os aspectos, não é somente no aspecto do racismo. Porque assim eu consigo fazer com que a criança entenda que aquilo ali é uma violência. Além da violência do racismo, existem outras opressões que ocorrem dentro desse universo escolar, que infelizmente, muitas vezes, são fortalecidos até pela própria escola, né? Essa coisa de diferenciar, de colocar um como melhor como o outro. Então, assim, eu busco, dentro desse contexto, fazer com que a MP Bia, ela trabalhe contra várias opressões, não somente a opressão do racismo. Tem outras e outras que também ocorrem. Então a gente busca ali, dentro desse repertório, fazer essa abordagem que seja mais coletiva, que busque a partir do respeito, a partir do afeto, porque quando a gente tem respeito e tem afeto, a gente tem tudo, sabe? Você não vai invadir o espaço do outro, você não vai agredir o outro sob nenhuma hipótese, sob nenhum aspecto, né? Seja ele racial, seja ele social, seja ele de qualquer outra natureza. Isso é o mais importante dentro de todo esse trabalho. Mostrar que não dá, como uma coisa que eu falo, não dá pra gente combater o racismo e ser machista, não dá pra gente combater o racismo aqui e ser gordofóbico ali. Então não pode. Não pode falar mal do cabelo do colega, não pode falar mal do corpo do colega, não pode falar mal da cor do colega. Eu vou falando ao mesmo tempo, eu falo, a gente tem um peso maior dentro desse aspecto do antirracismo, mas a gente vai trazer abordagem também para esses outros, para essas outras questões que também são importantes. Eu vejo assim, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante é a questão de você desenvolver na criança a própria aceitação, né? Você se aceitar da forma que você é, isso fortalece e dá coragem para você seguir em frente, né? Porque às vezes você vê as pessoas muito fechadas no seu mundo com medo, né? E você trabalhar esses conceitos com as crianças, pelo contrário, vai fazer com que a criança se abra para o mundo, vai viver várias oportunidades, várias experiências e não tem mais aquela coisa, não, eu não vou porque o meu cabelo hoje não tá de acordo com o que deveria estar. Eu lembro uma vez que eu vi um filme, agora que veio um filme aqui na minha cabeça, que a mulher acordava antes do namorado, do marido, sei lá o quê, 2 horas antes para poder se montar, né? Porque... Felicidade por um Fio. Não é? É esse o filme, não é? Um fio. E eu falei assim, gente, como é que... E essa é uma realidade. Eu né? tenho uma aluna do ensino fundamental do 7º ano que vê como é que um movimento, um símbolo muda muita coisa, né? Eu tô sempre vira e mexe com camisas, tanto da MP Bia quanto do Meu Cabelo é Bem Bonito, uso elas para trabalhar e tudo mais. Eu fui para a escola um dia com essa camisa, né? O Meu Cabelo é Bem Bonito, estava ali. E aí uma aluna no começo do ano, uma aluna nova, que a gente ainda estava conhecendo ainda, né, turma e tal. Ela viu essa camisa, eu com essa camisa dando uma aula. E ela um dia depois, num outro momento, ela veio me procurar e falar sobre a dificuldade que ela tem de lidar com o cabelo dela, que sempre está preso. E por conta de já ter ouvido alguma coisa, né, negativa ou pejorativa a respeito do cabelo dela. E ela viu essa camisa, ela nem conhecia, né, o meu trabalho e tudo mais. E aí a gente conversou, falei para ela que, poxa, o cabelo dela era bonito, que ela não tinha que ficar, né, presa dentro desse conceito, que ela deveria estar com o seu cabelo solto, e passou. Desde então eu passei a vê-la nas aulas em diversos momentos agora com o cabelo solto.
Então, uma palavra, uma mensagem, ela nem ouviu uma música depois que ela foi conhecer o trabalho. Isso fortificou a identidade dela, fortificou a relação dela com as suas características, com a sua aceitação. Porque, infelizmente, pessoas negras e pardas, elas já são lá no seu início, às vezes na sua infância, já é uma introjecção ali desse conceito de que o cabelo dela é feio, de que o cabelo dela precisa ser alisado, cabelo bom, ou cabelo ruim. Que o cabelo dela é duro, enfim. Esses discursos, essas narrativas já começam a permear a vida dessa criança, que depois, quando adolescente, vai ter um trauma muito grande, vai cultivar, se demole isso até a sua fase adulta. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que gostariam de ter tido essa educação, passado por esse processo que eu faço com as minhas crianças. Na verdade, é um sofrimento, né? As crianças, desde pequenininha, a mãe leva para fazer o alisamento, esticar aquilo tudo, não sei o quê. Imagina, fica escravo de uma situação. E aí você é criado num ambiente, numa sociedade que lhe tolhe, né? Que não lhe permite ser o que você é. Exatamente. E aí, é isso que eu falo. Quando você trabalha a aceitação, quando a menina, só em olhar a sua blusa, se sentiu liberta, né? Olha, eu posso. Nossa, é uma conquista muito grande, né? Porque você não precisa fazer o que o outro acredita que é o melhor. Exatamente. Né? Vai superando as barreiras da sua vida. Essa construção ela precisa acontecer desde o primeiro momento da vida de uma pessoa, porque senão ela vai ser o que eu falo, né? A MPB ela busca chegar, não vou dizer que antes, né, do racismo, mas ela busca chegar ali, justamente ali nessa primeira infância, para fortalecer essa identidade, para servir como cura ou como antídoto. Como cura no sentido de tirar esses atravessamentos pelo qual a pessoa já passou, pelo qual aquela criança já passou, mostrando que ela é bela do jeito que ela é, com o seu cabelo, com o seu nariz, com a sua boca. E como antídoto também nesse sentido de, né, dar uma outra perspectiva, de trazer uma nova, redimensionar um novo olhar a respeito da sua cultura, do seu valor, da sua identidade, da sua ancestralidade. Então eu falo também bastante essa coisa, né? MPB é mais que cultura, MPB é cura, porque é isso, é trazer o novo e mostrar que é possível que ela se sinta bela, se sinta valorizada a partir daquilo que ela é, e não a partir daquilo que o outro acha que ela é, sabe? Isso é muita verdade, né? No Instituto, né, Vini Júnior, você aborda temas bem importantes, né, como a questão, inclusive, da solidão da criança dentro de uma escola, né, da criança se sentir só, isolada. Como é que é esse trabalho? Como é que é o projeto? A gente tem percorrido aí escolas públicas, fazendo formação de professores, dando palestras e falando sobre essas questões raciais. Eu desenvolvi junto ao Instituto um manual de educação antirracista, que é um material para auxiliar as educadoras, os educadores, de como lidar com as questões raciais dentro do ambiente escolar, seja na primeira infância, seja no primeiro segmento ou mais adiante. Então a gente traz diversas abordagens que vão passar tanto por essa questão da solidão da criança negra, quanto da visibilidade, que muitas vezes é preciso entender que visibilidade não é poder. Eu trago até o exemplo do próprio Vini Júnior, que é um dos jogadores mais importantes do futebol mundial, mas mesmo assim ele não é isento de sofrer e de ser atravessado pelo racismo. Então, é um material bastante consistente, acredito eu, e fundamental para ajudar os educadores, não só das escolas públicas, mas qualquer educador, de lidar e de trabalhar com o antirracismo no seu dia a dia, na sua escola, na sua região, no sentido de erradicar esse mal que a gente tem na nossa sociedade. Então, a gente tem feito esse trabalho, eu acho isso muito importante, porque fortalece, porque, por exemplo, eu vou às escolas de uma maneira independente, mas você também tem um instituto ali também fazendo esse trabalho com a escola, e aí você tem também a prefeitura, às vezes, fazendo esse trabalho. Então, assim, é preciso se cercar de todos os lados, que toda a sociedade esteja envolvida nessa missão. Tanto as pessoas brancas, quanto os empresários, quanto as pessoas que estão lidando com a educação. A questão do antirracismo não pode ser somente da galera preta, dos militantes
negros, das pessoas que estão ali buscando esse propósito, mas sim de toda a sociedade. É preciso que todos estejam envolvidos. O Instituto faz a sua parte, eu faço a minha parte, a Prefeitura faz a sua parte, o governo faz a sua parte. Assim a gente consegue realmente cercar e minar essa questão dentro do nosso meio. Eu acredito muito nisso. O que você falou é importante também, né? Não pode ser só um viés da sociedade para desenvolver a cultura do antirracismo, a educação do antirracismo. A gente precisa que todo mundo, todos os viés envolvidos no crescimento de uma sociedade, faça essa evolução, porque isso é uma evolução, né? A gente, querendo ou não, é uma evolução. Você saber respeitar o seu limite e o do outro, você está evoluindo como ser humano, né? Então, assim, é muito bacana. E aí você abordou aí uma das questões aqui que eu levantei até, que eu fiquei, mas por que ainda não tem nas escolas privadas? Porque eu vejo sempre nas escolas públicas, né? Você, inclusive, estava falando. Mas eu vejo que mesmo o seu projeto, sendo assim uma criança, né, de 2 anos, ele também pode focar as questões da amplitude, né, de ir para as escolas privadas também. Eu falo que a gente precisa que as escolas privadas elas entendam a importância e elas busquem também essa evolução, podemos dizer assim. Não dá para a pessoa branca, por exemplo, que é professor, que é educadora, por exemplo, eu não sei trabalhar sobre antirracismo. Poxa, a informação está aí, o acesso está aí, os cursos estão aí. Eu tenho, às vezes, eu dou palestra, eu faço workshop, eu converso com empresas, eu vou às escolas. Então, assim, preciso que cada um também faça a sua parte, se interesse, se movimente. E eu ainda acho que eu vejo as escolas privadas ainda um pouco atrasadas nesse processo, sabe? Poucas têm esse cuidado, essa preocupação de buscar. O meu trabalho tem ajudado a dialogar com alguns espaços, com algumas instituições, mas a gente ainda precisa de muito mais, porque acaba vendo aquela questão, ao que eu falo. Se uma escola privada tem 1, 2 ou 10 alunos negros, ou indígenas, ou judeus, ou asiáticos, ela precisa pensar nesse grupo e precisa pensar numa educação que também abranja esse grupo. Porque ali, essa escola privada, ela também é vista como uma empresa. E eu falo isso quando eu converso com empresas, com um grupo de empresários e tal. É preciso que você atenda o seu público num todo. É preciso que o seu produto, seja educação, seja um cosmético, esteja atento e antenado com toda a diversidade que há no país. Não dá para você falar somente para um grupo, não dá para contar somente um lado da história. Você precisa estar atento e trazer toda uma abordagem que alcance toda a pluralidade que há ali naquele ambiente que é o seu espaço de trabalho e de fomentação de conhecimento. Então é preciso que a escola privada entenda que aquele aluno negro que ela tem ali precisa se ver e ser visto. Aquele aluno asiático que há ali também precisa se ver e ser visto, com a sua cultura, com respeito à sua diversidade, assim como aquele aluno indígena também. Porque somente assim a gente vai realmente construir um mundo melhor, vai conseguir construir uma sociedade mais saudável, mais harmônica e com equidade. Não dá para privilegiar somente um grupo ou privilegiar somente uma abordagem. A educação antirracista ela é importante em todos os ambientes da população brasileira e mundial. Não dá para ela ter somente, a escola está ainda reproduzindo uma estética, uma ideia da década de 80, da década de 90, que é cheia de vicissitudes, cheia de preconceitos e contando uma história sobre o Brasil que não é real, que somente agora, de uns anos para trás, começa a ser repensada. E aí é o que eu falo, às vezes aí vamos falar sobre racismo, é uma coisa que me causa muito incômodo. Já tem gente me chamando para novembro, eu falo, gente, me chama em outubro, me chama em setembro, me chama em agosto. Não há necessidade ou obrigatoriedade de falar sobre antirracismo somente em novembro. É preciso que isso seja trabalhado ao longo do ano. Ou não me chama em maio também não, só para falar sobre o 13 de maio, sobre o Princesa Isabel. Tem que estar no
sangue da gente. Não, então olha só, já tem um convite para julho. Pronto. Bora lá, bora lá. Não, eu que quero é isso? muito isso. É preciso que essa questão seja algo que não seja folclore, não seja somente pontual. Eu passo pelas escolas, né? Eu passo pelas escolas e sempre falo isso. É preciso que eu tô aqui talvez deixando uma semente ou ajudando a regar o que vocês estão construindo. Mas esse trabalho precisa continuar depois que eu sair daqui. Sabe, que outras pessoas que também fazem outros trabalhos maravilhosos sobre antirracismo também venham contribuir com esse processo, porque tem muita gente boa aí trabalhando bastante. Então é preciso que a escola num todo, principalmente a privada, tenha esse entendimento de que o antirracismo não é algo pontual, não é algo folclórico, é algo que precisa estar ali junto ao projeto, ao PPP da escola durante todo o ano, durante vários momentos, engajar, né? E não seja algo somente de uma circunstância. Prontas a construir, né? Todos os pares precisam estar envolvidos. Todos os pares, né? Sejam as pessoas brancas, as pessoas asiáticas, indígenas, negras e pardas, enfim. Toda a sociedade precisa estar envolvida nesse processo, porque isso vai reduzir muita coisa, vai reduzir violência, vai reduzir essa segregação que a gente tem aqui, a brasileira, e essa coisa essa desigualdade que a gente tem, isso muda muita coisa. Quando a gente começa a ter um olhar mais afetuoso, mais respeitoso com os nossos outros pares, a gente consegue construir um país melhor. Eu acredito também perfeitamente nisso, porque quando você trata o outro como sendo inferior a você por qualquer coisa que seja, ou religião, ou política, ou time de futebol, até essas coisas assim, né, que são assim, estão tão no nosso dia a dia. Por que eu sou melhor e você não é? Eu falo assim, gente, e você vê isso no dia a dia, né? As pessoas precisam ver que a gente precisa cada dia mais desenvolver projetos e atividades em que todos sejam participativos. É a inclusão, isso é a verdadeira inclusão. E eu vejo assim, né? Hoje em dia a gente vê muita questão ainda da inclusão sendo tratada de, eu incluo, meus alunos são incluídos. Como? Eles ficam numa sala de aula que tem uma pessoa ali que vai trabalhar com eles. Ué, mas eles não estão na turma? Eles não estão na sala de aula? Não, aí não dá, aí vai atrapalhar. Né? Então, assim, que inclusão é essa? Onde está essa verdadeira inclusão? Isso é muito importante. Nós temos um aluno, que eu sempre falo nele aqui, né, que ele é o nosso autista mais comprometido no dia a dia. E aí, semana passada foi muito engraçado. Ele é de uma turma e a semana passada ele escolheu ir para outra. Aí eu comecei a rir. Mas por quê? Não, ele não quis entrar na sala dele. Ele falou que queria ir para outra sala. E na outra sala ele ficou. E eu falei assim, que bom, né? Agora ele escolhe para onde ele quer ir, onde ele se sente melhor ali naquele momento. Pelo menos. Aí a mãe dele até falou assim para mim, tá vendo, Iná? Agora ele quer determinar qual é a turma que ele vai ficar. Eu falei assim, mas ele pode. Então, ele tá ali, aonde ele está se sentindo hoje melhor, ele fica. E é muito legal que você vê como as crianças acolhem ele, sabe? E eu falo, já tivemos reclamações de alguns pais de forma muito grosseira? Já. Mas as crianças, nunca a gente teve problema com essas crianças com relação a ele. Entendeu? Então, eu acho assim, quem é um adulto da situação ainda não está com um comportamento de adulto. Né? Ainda está uma coisa infantilizada que quer que seja do meu jeito. E quando você quer que seja do seu jeito, você não evoluiu. Você já tem o seu disco infantil e como é que você vê assim? Você falou, né? Está nas plataformas, mas como é que foi para você gravar esse disco e colocar no mercado? Conta aí um pouco. Foi um desafio, né? Um desafio porque eu sabia que o que eu estava colocando ali, o que eu iria colocar era algo que ainda não tinha sido feito. Então foi de uma responsabilidade muito grande com cada palavra, com cada ideia, com cada mensagem. O disco da MPB ele traz várias abordagens que falam sobre racismo recreativo, sobre o racismo religioso, sobre bullying, sobre essa questão de fortalecer as identidades.
e sobre os outros grupos étnico-raciais que aqui também existem, porque a gente não fala só sobre os negros no nosso trabalho, enfim. Então, buscar fazer com que houvesse uma síntese de todas essas ideias ali em forma de música foi algo muito desafiador e que eu busquei fazer da melhor maneira possível no sentido de tentar ali auxiliar e contribuir com a nossa sociedade nesse sentido, porque eu falo sempre, a música ela tem um poder de penetração no imaginário do ser humano único. Então, uma mensagem bem colocada, ela se torna muitas vezes uma regra, um mandamento, uma diretriz, um caminho para muitas pessoas seguirem a sua vida. Então, esse trabalho, Música Popular Brasileira Infantil Antirracista, volume 1, busca chegar nesse lugar, sabe? Nesse lugar de ressignificar as histórias, as culturas, as identidades, as origens e trazer isso com essa pegada afetuosa, respeitosa, onde todos consigam conviver de uma maneira igual, sem distinção, sem preconceito. Como é que foi assim, para as crianças? Como é que você sentiu a participação das crianças na gravação do disco? Assim, eles percebem a importância deles assim, de estarem ali juntos? Sim, sim. Algumas crianças gravaram comigo, outras depois foram ver as gravações e tal, que eu até utilizei alunos meus durante a gravação, né? E depois, quando eles se ouviram, assim, eles ficaram maravilhados. Ah, é muito legal, né? Por saber que eles também estão fazendo parte daquilo ali, né? Sabe? E envolve toda a família também, né? Porque a mãe levou lá para o estúdio para gravar, o pai levou. Então é um momento que eu falo, né? A criança precisa ser protagonista também, ela precisa ter a sua autonomia e ela precisa perceber que aquele momento ali é dela, que ela tem ali o seu protagonismo dentro daquela situação. Isso fortalece muito o seu desenvolvimento. E está sendo muito benéfico, acho que para todo mundo esse trabalho ter vindo, né, ao mundo, posso dizer assim. Você tem ideias de projetos de futuro para atender os maiores, né? O segundo segmento do fundamental e o ensino médio? Bom, eu tô prestes a lançar, já tem um trabalho também já sendo que eu já desenvolvia, na verdade, né? Eu já fazia na minha escola com os adolescentes um trabalho também voltado para essa questão antirracista, mas isso se intensificou depois que a MPBia nasceu. Então eu tô para lançar ainda esse ano o MPBA, que é a Música Popular Brasileira Antirracista, sem o infantil, que vai ser justamente um disco trazendo uma abordagem mais juvenil e até adulta para poder dialogar com essa juventude que está aí nessa fase escolar do segundo segmento ao ensino médio, ingressando numa faculdade, enfim. É um trabalho que vai buscar falar sobre essa perspectiva antirracista dentro desse grupo aí, dessa faixa etária. E eu quero também rodar as escolas com esse trabalho para poder, né, ajudar também dentro dessa construção que muitas vezes vai até chegar um pouco tardia, porque esse adolescente, esse jovem, ele já passou por diversos atravessamentos e ainda não ouviu uma palavra que trouxesse uma outra dimensão para as suas questões ali, para os seus conflitos. Então, MPBA, em breve, Oba! esse ano ainda, para poder trabalhar e dialogar, mostrar a importância, né, para esse jovem sobre aquilo que ele está buscando ainda entender no mundo e não está conseguindo porque ele está sendo toda hora violentado ou atravessado por essas violências do racismo e as outras opressões que ali há. Eu vejo, inclusive, que é uma fase muito complicada, né, de adolescência, principalmente para as meninas, aquela questão, porque menina dá um trabalho danado, né, da adolescência, porque ela é feia em todos os sentidos, né. Ela se olha no espelho, ela diz que é feia. E aí, nada fica bem em mim, nada fica bonito. Né? Então, assim, como essa faixa etária ainda precisa de muito trabalhar a questão de aceitação, né? De amor próprio, de autoconfiança, né? Então, assim, acredito que o projeto vai fazer um grande efeito transformador no adolescente nessa percepção de que eu sou eu e eu posso, eu sou
bela assim, eu conquisto meus espaços assim, né? Então, acho que essa autoconfiança e aceitação na adolescência vai cair muito bem, né? Com Vai certeza. quebrar muito essas barreiras. Como você vê assim, o papel da escola, né, e dos pais, das famílias, né, num empoderamento infantil? A gente sabe que tudo depende muito do meio que a gente vive, né? A criança se forma, é fruto do meio. Mas então, como é que você vê assim, a importância mesmo da escola e das famílias, dos pais? Eu vejo como um complemento de um para o outro. Não tem como não ser diferente. Às vezes eu recebo mensagens falando que sobre o meu trabalho, falando que eu estou fazendo o papel que deveria ser feito pelos pais. Eu acho que há um equívoco aí muito grande. Na verdade, a escola ela precisa entender que ela não só forma um engenheiro, um arquiteto, um advogado, mas ela forma um ser humano, um cidadão. Então é preciso que a escola ela tenha essa abordagem também, que ela tenha esse olhar sobre essas questões que muitas vezes podem parecer, né, desnecessárias, mas são fundamentais dentro da construção desse ser, dessa pessoa, desse ser humano. Isso é importante da mesma forma que a família precisa estar antenada dentro desse mesmo intuito de construir um ser humano saudável, construir um ser humano respeitoso. Então, assim, é preciso que tanto a escola quanto os pais estejam envolvidos nesse processo, numa troca ali muito afetiva, muito respeitosa, saudável, porque somente assim a gente vai ter ali um cidadão apto a viver nesse mundo aí sem reproduzir esse discurso de ódio, sem reproduzir violência, sem agredir os seus pares, as pessoas com as quais ele convive ali. Não tem como ser somente uma responsabilidade da escola, como não tem como ser somente uma responsabilidade da família. Então, somente com os dois ali envolvidos, a gente vai ter um resultado mais significativo e mais efetivo. Também acredito nessa junção. Você, em algum momento, teve alguma família, né, algum responsável que tenha rejeitado o seu trabalho, assim, não gostei que fosse feito esse trabalho, não sei. Bom, passei por uma situação que foi única, até, de um responsável que não entendeu uma música que foi até uma das primeiras que eu trabalhei, que foi Grandes Negros do Nosso Brasil. Eu estava ali conversando até lá, ali fora contigo, né, sobre uma outra canção que eu me preparei muito, que eu achei que pudesse haver uma retaliação, mas não houve. Porém, essa canção que fala sobre grandes pessoas negras que foram muito importantes para a construção da identidade do Brasil, ela sofreu um incômodozinho de um responsável que achou que eu simplesmente falo na música sobre Tia Ciata, sobre Zumbi dos Palmares, sobre Pelé, sobre Dandara, e um responsável ficou incomodado pelo fato de eu citar Tia Ciata e por ele saber que Tia Ciata tinha sido uma mãe de santo. No entanto, na música não há nenhuma menção a essa questão. A música fala justamente assim: Zumbi dos Palmares foi nosso herói, foi um guerreiro que lutou por nós. Tia Ciata foi uma rainha, bamba no samba, chefe de cozinha. Só isso. E aí a gente teve que conversar, a professora, na verdade eu fiquei sabendo depois, não veio até mim, mas ele conversou com a professora regente da turma e ela explicou, poxa, paizinho, se houvesse uma outra figura negra ali, porque ele é cristão, né, de um outro segmento religioso que tivesse sido importante, também estaria na música do professor Alain. Mas, da forma como o senhor está falando, aí também soa preconceituoso, porque ele só está falando sobre essas pessoas e sobre a sua importância. Não está fazendo nenhuma alusão à religiosidade ou coisa parecida. E aí, esse pai, ele, recuou dentro do seu argumento ali, eu acho que entendeu. Porque era triste, né? Infelizmente, a filha dele nem a sobrinha dele que estavam na turma podiam cantar essa música em específico e elas nem sabiam por quê. Elas me sinalizaram isso, meu tio não deixa eu cantar essa música, meu pai não deixa eu cantar essa música. Eu fiquei, por quê, gente? Qual o problema que há nessa música? E aí eu só fui entender Até isso entender o depois. problema. Eu fui entender no dia que eu estava gravando até o The Wall, lá em São Paulo, né, o programa do Luciano, que aí ela me contou essa situação, mas já tinha acabado o ano, foi bem no finalzinho, então nem tive a possibilidade de... E por incrível que pareça, né, a gente que trabalha com educação e escola, que tem diversidades mil, a gente passa por uma situação dessa.
É impressionante. Esse ano a gente também teve uma situação dessa por questões religiosas. E eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pode ainda haver essa discriminação, né? E a pessoa justamente tem aquele posicionamento assim, não é que eu seja preconceituosa, só não quero, não gosto, entendeu? Então, como que você não está sendo convincente com aquela sua fala, né? Não sou preconceituosa, mas eu não quero que isso chegue ao meu filho. Eu digo assim, desde pequenininho é que se aprende a respeitar. A fé do coleguinha não devo menosprezar. Seja da igreja, aldeia ou terreiro, isso nada muda, a amizade vem primeiro. Ele é do bem e eu sou também. O que é do mal é desmerecer alguém. Indígena, preto e branco traz sua fé de um lugar. Vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Uhul! Seria tão simples se fosse assim, né? Seria tão melhor se fosse assim. Por que a gente vai brigar só porque o outro tem uma escolha religiosa, tem uma opção, uma crença religiosa diferente da minha? Qual é a necessidade disso? A amizade não pode vir acima de qualquer questão. O amor, o respeito é o que precisa imperar. E não o contrário, na minha escolha, aquilo que eu acredito ser mais importante do que aquilo que o outro acredita. Eu acho que o que deve prevalecer é isso. Por isso que a MPB trabalha sobre esse viés do respeito, da amizade, do afeto e do amor. Muito que é bem. isso que vai vencer. Se Deus quiser, a gente quer muito. Assim, o que você deixaria para o nosso público, assim, de um conselho, de uma mensagem para os nossos educadores, responsáveis de aluno, né? Como promover a questão da educação Antirracista. através da música ou qualquer outra atividade lúdica? Assistam esse podcast, primeiramente. Muito bem! Busquem conhecimento, busquem informação, se inscrevam nos cursos, participem de saraus, participem dos eventos que promovem a educação antirracista, acessem outros conteúdos que estão também na web aí sobre educação antirracista. É preciso que se envolvam, que demonstrem interesse, que vão atrás desses conhecimentos, porque é assim que eu cresci, é assim que eu evoluí também. Eu não cheguei aqui com todo esse repertório do nada. Eu busquei, eu leio constantemente, eu ainda estou evoluindo também dentro desse processo. Cada vez mais eu ouço outras vozes, outros pensamentos, outros olhares. Isso vai dar também um fortalecimento maior nesse combate, nessa atuação. Outras práticas pedagógicas, outras práticas educativas de antirracismo, porque tem muita gente boa fazendo trabalhos maravilhosos também. Tem outros professores dentro da mesma rede que eu trabalho que também estão ali envolvidos e imbuídos nessa questão do antirracismo com outras metodologias. Enfim, tem que buscar, gente. Não dá para ficar parado esperando que vai acontecer ou que vai cair do céu o antirracismo, ou que, por exemplo, o Alan vai na sua escola, vai num passe de mágica, vai mudar todo esse cenário aí. É preciso que ele seja sistemático e permanente. Eu acredito que o antirracismo vai vencer dessa maneira. Tá, tendo uma atuação contínua e não esporádica ou pontual. É isso. Muito bem, eu concordo plenamente com você. E outra coisa que você falou aí que é muito importante é a questão do estudo, né? Porque através do estudo, do conhecimento, você derruba todas as barreiras que podem vir na sua vida, né? Abre todas as portas. E o conhecimento, o ensino, a educação, a cultura, ninguém tira de você, é seu. Né? Exatamente. E as pessoas precisam ter essa percepção de valor. O que eu tenho e que ninguém nunca vai tirar é o meu conhecimento, né? Minha formação, minha cultura, minha educação. Então, assim, eu acho que isso é que realmente vai fazer muita diferença, né? A pessoa está aberta realmente ao aprendizado. Bom, gente, estamos chegando agora no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu acho que foi um momento assim eu tenho certeza de muito aprendizado, né? O Alan tem uma mensagem muito bonita para todos nós, é muito pura e verdadeira, e que a gente precisa estar aberto a pensar na importância das diferenças, seja qual for a diferença, né? Então, Alan,
muito, muito obrigada mesmo pela sua presença. Muito obrigada por você estar aqui compartilhando com a gente esse aprendizado, esse estudo, esse trabalho lindo e maravilhoso e de muita formação, de muita orientação e de aprendizado para todos nós, de boa convivência, porque a sociedade, para ter uma boa convivência, a gente precisa trabalhar muito a questão do respeito, né? Então, assim, fica aqui também o nosso convite para você ir lá fazer um trabalho com os nossos professores e com as nossas crianças também, que a gente se encontre mais esse ano, tá? Principalmente esse ano. Então, muito obrigada e espero, gente, aí que seja de muito aprendizado para vocês, para todos nós. Muito obrigada e até o próximo.